nessa série de reportagens que a gente está fazendo e de entrevistas, está recebendo um papo atrás do outro bacaníssimo. Hoje eu trago um amigo, irmão, para bater um papo com vocês que, além de músico, produtor, além de uma pessoa diretamente ligada à cultura de Camaragibe, também realizou a primeira marcha de um momento importante, que é a primeira marcha evangélica da cidade. A gente vai conversar um pouquinho hoje com Anderson Mello. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Eu que agradeço a todos os telespectadores e principalmente a você pelo convite, Jatiaci. E para mim está sendo um momento maravilhoso estar aqui e estar de frente para um amigo e também uma grande personalidade, né, que eu posso dizer assim, que é da nossa terra, fruto genuíno da nossa terra, Coisa Camaragibe. Boa. Cadê Ró falar nisso? Eu nem falei, porque eu nem perguntei, né? Porque vocês são quantos irmãos hoje, Anderson? São 4 irmãos, né? Quantos músicos? 3 musicistas. 3? 3 musicistas. Ave e Maria. um optou pela carreira militar. Entendi. Como é que é essa baderna em casa? Quando vocês se juntam, faz música, toca muito junto? Era muito engraçado. A infância, né? Uma mãe e 5 homens dentro de casa, né? Meu pai, músico também. Agora eu esqueci até de entregar meu pai. Meu pai, músico e 4 filhos, todos homens, né? E uma mulher só dentro de casa. Então, quando realmente a gente chegava da escola, né? Era um terror. Minha mãe em casa apartava a briga de um, briga de outro. E também tinha momentos legais, interessantes, que a gente saía ali junto para jogar um futebol, para pegar um passarinho junto com os amigos. Aí entrava muita gente também, que hoje faz parte da cena cultural, né? A gente saía junto para tomar banho no rio e levava os amigos, ia jogar bola, chamava os amigos, e aí aquele bando, né? Aquele bando, todo mundo junto, incluindo hoje, que são 2 personalidades do musical, e ali também junto, Beto Ortiz, ia junto, Cezinha. Ave Maria. Na infância. Que time pequeno, hein? Todo mundo junto ali. E depois se tornou, né, graças a Deus, cidadãos de bem da cidade e também grandes músicos, de artistas. Então, Camaragibe é ali onde eu moro, né? Apenas nasci em Recife, que naquele tempo, né, a gente não tinha uma maternidade na cidade, tinha 2 hospitais, que é o Hospital Geral e o Domingos Salvo, mas a gente realmente, quando chegava aquele dia, a gente tinha que correr para o hospital mais próximo, e o mais próximo era o Barão do Lucena. A mesma trajetória minha também. Lá. Mesma. Então eu só teve que nascer, mas há 45 anos eu moro em Camaragibe, minha cidade do coração, e a minha infância toda foi ali, né, no bairro do Timbi, entre a Falhabe e hoje entre o Açu do Timbi. Então, a minha infância foi maravilhosa e eu agradeço muito a Deus pela infância e por tudo que eu aprendi, né, no cotidiano com os amigos da família, os amigos, as brincadeiras, a escola. Isso é muito importante. O que é que você acha que mudou por ali? Eu gosto muito de trazer Camaragibe à tona, porque além de eu ter um amor pela minha cidade, eu acho Camaragibe um celeiro esplêndido de artistas e de personas. E parece que quando a gente inventa de fazer alguma coisa lá, a gente sempre consegue um pique muito rápido fora. Mas o que é que você acha que mudou dentro dessa movimentação da cidade, da cena cultural? Na verdade, é uma crítica que eu vou fazer aqui. Na verdade, o tempo da colheita foi há 20 anos atrás. Naquele tempo, lá atrás, onde a gente vivenciou tudo isso na nossa infância, já tinha assim, eu incluo você isso também, como pessoa da cultura, como artista e também como pessoa de muita aproximação familiar, né? Como você sabe, Sim. A minha tia ali bem próximo, a sua família, né? Juraci, eu quero até mandar um abraço para ela e toda a família, dos meus primos. E ali eu convivia sempre ali do lado ali da casa do teu avô, né? Eu todo final de semana estava ali. E, na verdade, esse tempo que era um tempo bom, era um tempo onde, no São João, as famílias, né, tradicionais já te programavam para ir ali para o forró, que era do Pai do El, para a quadrilha, né? Esse tempo aí entre o carnaval, né, era ali na rua, que é ali a Rua Lisa Cabral de Souza, que era uma via aberta, onde a gente poderia ver as escolas de samba que existiam em Camaragibe. É que tem essa coisa, lá tinha as escolas de samba, viu? É verdade. Pensou se tivesse escola de samba comigo lá ainda, hein?
Você ia ficar Isso. morrendo de inveja, viu? Então, Não tem noção. Camaragibe já tinha uma programação orgânica e genuína. Então, eu falo com o coração aberto sobre a minha cidade, tá? E a gente já se programava, já sabia para onde ia para o Carnaval, já sabia para onde ia no São João. No Ano Novo, a mesma coisa. Né? A gente já sabia que ali era um momento em família, que a gente ia estar celebrando ali nas casas mesmo em família, mas era algo tradicional. E muita coisa boa que acontecia na cidade. Então, a mudança, eu digo a você, hoje é justamente a falta desse cronograma, a falta dessa verdade. Né? Tudo se politizou de uma maneira, né, num sistema muito burocrático, né, e até os principais mecanismos, né, as principais ferramentas que nós tínhamos, que era um campo de futebol para fazer um evento, ou uma praça que foi tirada até o palco, né, conseguiram fazer essa questão. Né, você tem um espaço cultural, você tira o palco, você está tirando a voz e a vez dos artistas. Isso. Então, eu, na verdade, respondendo a tua pergunta, a minha fala é mais crítica, né, em relação a isso. Eu espero que realmente as pessoas possam conseguir realmente trazer muitos desses valores que ficaram no passado. Você falou aí, você fez eu acho bem importante essa tua crítica. E aí, falando até sobre isso em Camaragibe, esse ano eu passei na Gruta, no final do ano, rapidamente, e eu achei estranho os meninos estranharem não ter gente lá. Porque há uns anos atrás era muita gente, né? Então você percebe que até meio que a movimentação da cidade mudou dos locais. Você não tem um mapa de localização. E, por exemplo, a Gruta ela era um roteiro que era muito específico dos adolescentes, dos jovens, ou quando acabava o Natal, ou quando acabava o Ano Novo, né? Quando ceava em casa e ia para esses espaços. Eu acho, e é porque não tem ciência mesmo do que eu vou falar, mas que existe uma falta de referência muito grande. A gente tem descoberto algumas, e acho que a cidade às vezes se localiza num lugar que é único exclusivamente a Casa de Maria Amazonas, e a cidade tem outros lugares, né? A gente tem um berço judaico belíssimo na cidade, a Queda d'Água, por exemplo, a Clara Nunes, cantora, se iniciou matriz africana na Queda d'Água. Muita gente nem sabe disso. Tem isso no Palácio lá de Paedu. E é um registro importantíssimo da cidade, né? A gente tem aquele espaço atrás da prefeitura, que é um espaço também com muita história. Eu não sei se aquele espaço é privado, se ele vai se tornar alguma coisa, mas ele tem... Uma vez eu tive acesso àquele local, não sei se você já viu, tem a prefeitura, tem um lava-jato e tem um casarão. Tem coisas assim belíssimas ali, riquíssimas. E a gente não parece ter muita referência com essas coisas, né? É verdade. É de grande importância ser desenvolvido essas políticas para que os jovens, né, as nossas crianças que estão ali no ensino fundamental, que eles possam ter realmente, aprender sobre um pouco mais sobre nossa cidade. Né? Eu perguntei a meu filho, um dia desse, se ele sabia o significado do nome da nossa cidade. Ele não sabia, ele não aprendeu, né, em nenhum momento na escola. A casa ali, né, é realmente a Casa do Engenho, que fica por trás, que a gente conhece como a casa de Dr. Chico, de Dr. Chiquinho, é a família. Eu, quando era criança, meu pai, por ser primo de João também, que era filho adotivo, né, de Dona Carmita, transitava na casa, me levava, e a casa era realmente aberta, aquela casa era aberta, já tinha tipo, e havia muitas celebrações ali. Até também. Ali é dos Correia de Araújo, então? Chega. Sim. Tá. Dos Correia de Araújo, inclusive ali era justamente o engenho. Ainda você adentrando na casa, você vê várias peças, inclusive algumas panelas ainda utilizadas naquele tempo ainda da abolição, enfim. Então, é um local que já poderia realmente ter projeto para ser tombado aquele local, um local extremamente histórico, né? Ali aquele local, como a Casa de Maria Amazonas, como o observatório que existe em Aldeia, né? Um observatório astronômico que até hoje está lá, e mais em Aldeia existe um observatório astronômico que foi um pouco abandonado, está lá, e como também alguns registros também
que estão dentro da mata, né? Nossa mata do Privê. Que inclusive... Arqueologicamente falando, registro muito importante. Então, tudo isso, a nossa cidade, além da uma margem cultural muito forte, as histórias, principalmente as histórias que cercam a cidade no período judaico, né? Que foi um período muito forte. A Casa de Maria Amazonas é a prova disso, né? Nesse período onde realmente, por conta da Santa Inquisição, eram feitos os cultos judaicos escondidos, né? Como você sabe. Então, Camaragibe, eu acredito que da mesma potencialidade que Recife um dos berços do mundo, naquele tempo das capitanias hereditárias, Camaragibe, que sempre foi vizinho colado, fez parte desse processo. E muitas vezes a gente maximiza Recife, maximiza Jaboatão, mas Camaragibe tem a mesma força. Porque, na verdade, já tem assim, o cuscuz, como você fala, foi comido lá. As chicotadas, né, que os escravos receberam foi lá na cidade de Camaragibe. E muita gente, muitas vezes, passa despercebido. Então, hoje a gente tem um ensino, eu falo da educação, né, como pessoa também da educação, muitas vezes a gente tem um ensino que não orienta, né, as nossas crianças, o nosso ecossistema ali cultural dentro da própria escola. A gente aprende o que é de fora, não aprende o que é nosso. De dentro. Falando dessa coisa da educação, eu tenho até uma pergunta também, saber o que é que você acha. Você acha que o ensino hoje ele é adequado para o que a gente é? Porque eu sempre tenho uma coisa que não me deixa muito feliz, sabe? Eu acho que a educação, inclusive nacionalmente falando, ela não está acompanhando o raciocínio do povo do nosso tempo, né? Porque eu me incluo nisso. É como se você tem... Como é que eu tenho toda uma habilidade hoje e tenho rede social e tenho saber? E esse filtro todo, alguém tem que fazer, porque você não vai pedir para um guri e ver não sei o que de arqueologia. Não vai ver. Não vai. Perfeito. Alguém tem que orientar. E me parece que essa coisa do livro, e não falo do livro quanto leitura, eu falo do livro como ele é passado. Essa coisa de colocar no quadro, me parece, nós como arte educadores, né? Me parece que é uma coisa já não faz mais parte do processo de educação que essa meninada está precisando. Essa meninada está muito mais antenada, ela recebe muito mais rápido, eu acho até que são mais inteligentes em alguns aspectos. A questão é a canalização disso. Da onde é que recebe, né? Para fazer a reflexão, para fazer o processo de reflexão e de inflexão disso. De onde é que está vindo? O que é que tu como artista, principalmente, o que é que tu tem observado nessa questão? Porque a gente tem que imprimir essa ideia, né? Como artista, sempre a gente acaba tendo uma opinião formada sobre algumas questões. Verdade. O artista, ele como o Ariano falava, né? O artista, tanto o artista como as pessoas que fazem parte também do teatro, enfim, os músicos artísticos, nós temos uma visão igual os doidos, né? Que Ariano falava muito sobre o doido, né? Que a gente aprendia muito com o doido, porque o doido conseguia ver as coisas de outra forma. E eu vejo hoje a educação básica, principalmente a infantil, né, totalmente diferente da que eu e você, que a gente recebeu há 40 anos atrás. No meu caso, né, você mais novo, mais jovem, eu tenho 45 anos. Eu tive uma experiência até um pouco muito triste com hoje mesmo. Hoje eu recebi em meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem de uma mãe, tá? Uma mãe da minha cidade, que mandou um conteúdo que há um mês o filho dela está recebendo na escola que ele faz parte, na creche que ele estuda. E quando ele me mostrou, ela disse, olha, meu filho há um mês, Anderson Melo, há um mês, por favor, me ajude nisso aqui, meu filho há um mês, ele só faz pintar no caderno, escrever no caderno, que na verdade nem escrever, ela falou, ele só faz
registrar algumas coisas, e toda atividade que ele faz é só pintar, pintar. Inclusive, estão ensinando o meu filho até a brincar de casinha, coisa que ele nunca fez em casa. E a criança com 6 anos de idade. E ele não sabe nem ler nem escrever. E eu tenho uma professora em casa, de ensino fundamental, uma excelente professora, minha esposa, Geise. Um beijão para você, meu amor. Beijão, Geise. E eu fiquei muito triste porque realmente eu sei o que é, no dia a dia, o que é uma educação, né, infantil, porque eu tenho uma esposa do meu lado, que chora, que sofre, né, que luta e que realmente educa essas crianças. Que aquela que coloca a criança no braço, ensina a ler e escrever, e ali vai limpar aquela criança. Então, a professora, o papel da professora, então, é um dos papéis mais importantes que devem ser mais valorizados na educação, que é justamente a educação infantil, a educação básica. Ela é que vai realmente mudar a história. Então, o segredo já está realmente na educação de qualidade. E hoje, infelizmente, a gente não vê esse processo. São livros didáticos, como você falou, são livros que trazem coisas que não são a realidade do nosso país, muita coisa ainda no sistema ainda utilizado, americanizado, muita coisa ainda colocando a política da burocracia, e isso chegando para alimento dos nossos filhos. E isso aí é que traz uma trave tremenda na educação. E, por outro lado, eu acho que está tendo um avanço muito forte na educação através da inovação, né? Através da tecnologia que está chegando aí, que realmente para ajudar. Então, houve um avanço? Houve. Mas, na verdade, uma política de inovação, uma educação na questão de inovação em relação à tecnologia, né? Hoje a gente vê em muitas escolas, principalmente do Recife, né, realmente essa inovação chegando, um avanço muito grande, as creches sendo apoiadas, realmente as pessoas que tinham ali abrido suas creches foram realmente acolhidas e conseguiram uma sustentação ali através dos convênios, das parcerias, e ali, hoje, a educação do Recife é uma referência para o Brasil inteiro. Mas não é porque é o prefeito, não, que está ali, não, João Campos, não. É porque realmente houve um planejamento e realmente o pessoal está cumprindo, está levando a sério e tem um comprometimento com a educação. Então, isso tudo reverbera. Então, o que é que falta para isso também ser em Camaragibe, isso também ser em São Lourenço? O que é que falta? Né? O que falta é realmente o comprometimento. Então, você passa, às vezes, em algum lugar em Camaragibe, e você vê as crianças ali o dia inteiro só andando para cima e para baixo, todos melados mesmo, de barro mesmo. A gente sabe que tem que ter isso, mas a gente vê. Mas quando chega em casa, a gente vê que a criança não lê e não escreve. E os pais correm para matricular os seus filhos buscando a solução na escola particular. Mas quando chega lá a professora, como a minha esposa, e pega a criança, quando ela vai falar com a criança já vem lá da 4ª série, né? Sai da 4ª série e vai para a 5ª numa rede particular e não sabe ler nem escrever, gente. Então, a gente precisa cuidar muito disso. A gente precisa ter muito cuidado com isso. E também ver o que é que a gente está ensinando, porque eu acho que a gente, no Brasil, tem uma coisa que eu acho péssima, que é querer sempre culpar alguém, né? Pelo que a gente não faz, né? Eu lembro que o pessoal diz assim, mas a TV está passando isso. Mas o menino não é para ser educado pela TV, minha gente. TV é entretenimento. A gente está aqui no papel de conversar com você, de tentar levar um bom entretenimento, que tenha um bom diálogo, um bom papo. Mas sobre seu filho, quem tem que resolver é você. Se o programa que eu faço serve para ele, né? E aí, às vezes, a gente coloca a culpa no Big Brother, coloca a culpa no... Mas e por que meu filho está assistindo esse conteúdo? Ele tem idade para isso, né? Ele tem... Porque, bem, entendo um filho, né, que eu não tenho, mas eu teria essa cautela, né? Eu acho que alguns conteúdos não são para algumas idades,
E aí não parte de nenhum tipo de conservadorismo. Eu só acho que ninguém tem a obrigação de cuidar do serzinho que eu tô cuidando. E hoje a gente tem inclusive a TV tem uma responsabilidade tão grande em cima disso, que a gente lembra, por exemplo, Castelo Rá-Tim-Bum, que era um excelente conteúdo, Sim. né? Sim. Super educativo. Mas a gente hoje está na internet. E nessa era é um filtro muito louco para você entender o que é que serve, o que é que não serve, como é que vai ser, e se dá para o menino. Será que também a internet tem esse papel de ficar educando essa criança? Né? Na escola, a escola ela tem um papel de fazer uma conversão dessa educação. Mas e qual o papel dos pais nisso? Né? No valor que tem, o indicativo desse pai e dessa mãe. E aí, por que eu cheguei nesse assunto? Que é ótimo para a gente ir para a pauta que realmente é nossa. A cultura ela tem um papel permanente na estabilidade da construção humana. Sem identidade histórica e sem lugar como é que eu posso dizer? De identificação, a gente não sabe como se localiza. Né? Por exemplo, eu posso falar do brega funk como movimento por alguma instabilidade que tenha, de repente, nas letras que posso gostar ou não, mas aquilo hoje consolida e traz dinheiro para uma série de famílias. Né? E aí são 2 pontos. Outra, como é que a gente espera que as pessoas componham como Chico Buarque se elas não têm acesso à educação que Chico Buarque teve? Né? Como é que a gente espera um novo Caetano, né? Se a gente não tem? E às vezes me parece que existe uma métrica muito grande e uma utopia de que todo mundo vai ser um cartola. Vai crescer na pobreza, vai ver a miséria de perto e vai compor maravilhosamente. Eu acho que não tem muito como você falar de coisas que você não vive, porque a arte é um reflexo direto do que a gente vê, sente. Verdade. Né? Verdade. Como é que você observa isso? Olha, eu até vi uma matéria hoje que existe uma PEC, foi lançada agora, que querendo proibir as manifestações culturais, o brega funk, nas escolas, dizendo como isso ia influenciar. Eu quero dizer para vocês que eu sou contra, tá? Eu sou contra. Por quê? A nossa cultura ela já está sendo cada vez mais invalidada. E agora, na escola, que é um local onde a criança pode ali se encontrar e dali ele começar a desenvolver a criatividade dele e ele ser realmente sensibilizado que ele não pode usar um celular ou que ele não pode criar conteúdo ali artístico, sonhar com os amigos dele, né? Que na escola a gente sempre fazia isso. Depois das aulas, a gente ali na aula do recreio, muitas vezes vinham jogar bola, mas outros chegavam ali, vamos criar um projeto junto, vamos criar um time de futebol, né? Vamos criar uma banda, um clube, tinha muita coisa disso. Né? Quantas bandas, exemplos de bandas aí, o Queen, né? O U2, quantas bandas surgiram na faculdade, né? Que, na verdade, as faculdades americanas eram as escolas integradas que a gente vive hoje. Né, que eles chamavam de faculdade, mas eram escolas integradas, que desde a infância ali eles conviviam, né, como a gente conviveu junto uma boa parte na escola, aí, o Adinaldo, o Paulo Carneiro, o Rodrigo, ali, e a gente conseguiu construir tanta coisa. Né? O projeto que a gente vive hoje, que eu vivo hoje, ele tem as raízes educacionais, culturais, porque foi algo que a gente sonhava quando a gente era pequeno, entendeu? Então a gente sonhava um dia a gente trazer uma proposta política para a cidade de Camaragibe, inovadora, né? Trazer um projeto social na manga. Então, ali a gente sonhava, desde a adolescência, ali da criança para a adolescência, sonhava em fazer e viver aquilo ali junto, para que a gente construísse uma sociedade melhor, né? E trouxesse esse exemplo para nossos filhos. Mas nossos filhos aí, eles precisam ter a mente aberta. O meu filho ele pode ser o que ele quiser. O que ele escolher, eu vou abraçar, porque eu amo meu filho. E o amor supera qualquer diversidade que ele quiser, qualquer coisa que ele quiser. Eu vou estar ali sempre como pai. O papel de pai não é o papel de juiz. Né? O papel de pai é o papel de realmente do aconselhador, né? De gerir o filho e colocar o filho no melhor caminho, ensinar o caminho, como a palavra de Deus diz. Então, o pai, quando você
fere o sonho, fere a educação, quando você fere todos esses princípios, a gente começa a entender que a gente vai começar a viver, né, uma perseguição que a gente viveu no passado, que os nossos antepassados passaram, e daqui a um dia vão começar a dar chicotada novamente, né, nos nossos filhos, enfim. Então, eu vejo isso, isso tudo, como uma vivência da velha política de se governar, que chegou no Brasil, vindo dos Estados Unidos, quando começou a surgir as universidades, e aquela velha política clássica, né? Não moderna, clássica. E a gente está vivendo hoje uma sociedade contemporânea. E falando sobre isso, eu falei dessa questão do brega funk, porque também relativamente não tenho nada contra mesmo. E assim, é muito tranquilo para mim essa relação. Acho que os meninos eles têm feito um processo de divulgação que é importante para eles, que firma eles em um local. E você vê hoje que o menino da periferia pode fazer esse trânsito, é diferente de você antigamente olhar um cara que era do prédio e que ele tinha esse acesso. E a internet, na verdade, fez com que mais pessoas pudessem ficar visíveis, né? Ao mesmo tempo que a gente passa todo esse trânsito agora da cultura, a gente consegue perceber que a política de cultura ela volta a ser discutida, mas parece que é os mesmos passos de sempre. Eu sempre faço uma crítica assim, a exemplo do governo passado, e aí é uma opinião pessoal, tá? Não é que era bom, é que no passado ficou péssimo, né? Isso eu falo do governo federal. E nesse ainda anda muito a pés muito curtos. E não é por má vontade de quem gere. É porque a política ela não entende a importância do que a gente faz. Gilberto Gil falava uma coisa que eu acho massa, assim. Dizia assim, enquanto as pessoas não começarem a tratar a cultura como água, como feijão com arroz, a gente vai continuar girando na mesma coisa. Porque cultura é o básico, é o acesso básico, a gente precisa como para viver também, né? O entretenimento é necessário para viver, a conversa é necessária para viver. E fica parecendo que é uma coisa muito elitista, muito distante, muito longe da realidade da gente, e que só quem pode ter acesso são os clubes exclusivos e as pessoas que têm muito. E todo mundo quer ter acesso a tudo que é bom, né? Ou até ao que não é também, porque também é um direito. E essa régua passa numa métrica muito nossa, pessoal. O que é bom para mim, às vezes não pode ser para você. E essa é uma régua que eu tenho que medir, né? Verdade. Inclusive, essa parte dos mecanismos de cultura, dessa divisão, como é feita a divisão também, a gente veja, hoje a gente analisa que o músico, vou falar um pouco da minha cidade, Sim. Da nossa cidade, Camaragibe. Hoje, 90% dos artistas que estão no anonimato, eles precisam, né, trabalhar para poder sustentar o seu sonho. Muitas vezes trabalham, né, em empregos normais, não posso dizer assim, para depositar, investir no seu sonho, investir numa câmera, investir num equipamento, investir no seu instrumento. E muitas vezes o instrumento é muito caro e trabalha durante o dia, a noite inteira, e muitas vezes o músico ou também o pessoal do teatro, né, para investir em espetáculo e tudo tal. E ali, numa relação tremenda, né, ter que trabalhar porque não há mecanismo de sustentabilidade no governo para eles, assistido para eles, como você falou, como o Gilberto Gil falou, e bem colocado. Então, eu falo isso porque eu tenho pessoas na família que vivem extremamente da vida musical. E muitas vezes eu fico em casa e preocupado. Eu digo, meu Deus, será que X e Y tem comida na mesa hoje? Porque está difícil. Os bares estão sendo fechados porque criminalizam tudo. O político, o músico, né, ganhava o seu dinheirinho honesto quando era nos comícios políticos antigamente. Cortaram também a questão do músico
em relação à política, que isso traz... No carnaval, é uma dificuldade o músico ser realmente abraçado num edital, né? E os editais, eu vou fazer mais uma crítica, né? Eu sei que existem as políticas públicas, né, em todo o território nacional, mas eu acho ainda, como músico, como produtor, tá? Mas é minha opinião, sabe, Jatiaci? Eu acho que ainda a gente precisa, né, realmente fazer uma nova avaliação, né, do sistema cultural, né, de nosso Brasil mesmo, e a gente precisa realmente trazer um novo plano, porque ainda há muita dificuldade de agentes culturais que não têm acesso à educação, como você falou, que a gente estava conversando há um tempo atrás com alguns artistas que na cidade dele, do interior, distante, não tem ninguém que escreva um projeto cultural para a gente. E tem o pessoal ali do Maracatu, o pessoal que fazem o cordel, e muita gente não tem acesso à informação, né? E os editais, eles realmente estão muito exigentes e precisava realmente dessas políticas serem mais democráticas nesse sentido. Porque eu participei de alguns editais daqui dentro de Pernambuco, inclusive esse ano, e realmente eu consegui concluir, me inscrever, mas eu vou dizer para você, viu? Eu sozinho consegui me inscrever, porque realmente por causa da minha formação. A minha formação na área da educação e como acadêmico. Porque, eu digo a vocês, sinceramente, eu sozinho não conseguiria me inscrever se não fosse a minha formação. Então, imagina você estar lá no sertão, lá em Sertânia, tem um camarada lá que ele é poeta e ele quer escrever um projeto. É como a cantora falou, a amiga nossa falou. 50%, né, você mora lá em Sertânia, você coloca 50%, você coloca um edital aqui no PENAB, mesmo em Pernambuco, você já tem 50% aí pelo fato de você morar muito distante, lá em Sertânia. Mas não chega. Os outros 50% é você escrever o projeto, né, e colocar. Mas não tem pessoas qualificadas nessas cidades. Muitas delas não têm pessoas qualificadas dentro das próprias gestões, tá, gente? Das próprias gestões de cultura do município. Às vezes, falta pessoas qualificadas para escrever esses projetos para esses agentes culturais. Eu já vivi isso, né, como diretor financeiro da Fundação de Cultura de Camaragibe. Eu vi as pessoas chegarem lá com um papel escrito, tá, com que uma folha de caderno queria fazer, e muitas vezes as pessoas não queriam ajudar aqueles agentes. Eu pegava, fazia release e conseguiam escrever, e muitas vezes eles voltavam agradecendo. E eu dizia, olha, eu só fiz mais que a minha obrigação, porque eu acho que a cultura deve ir até os artistas. Eu vou fazer mais uma crítica aqui. Um cara, né, de alto teor cultural, de alta performance dentro do estado de Pernambuco, no mundo, e é pessoa da nossa cidade, Ricardo Mendes, aí, grande produtor, que não deixa mentir, que é maureliano. Que esse cara já devia estar sendo valorizado há muitos anos na cultura de Camaragibe. Quero mandar um abraço para você, Maureliano. Sou seu fã. É um cara que tem um trabalho revisto em todo o mundo. Maravilhoso. Na China, no Japão, artistas como o Frejá e como outros artistas que vieram aqui em Camaragibe, visitaram Camaragibe, Fernanda Brum, no Movimento Gospel, visitaram Camaragibe, levam as peças, compram as peças. E eu estava lá na FENEARTE, junto com o Ricardo, a gente chegou lá e não fala a memória, não foi, Ricardo? O Maureliano falou que estava participando da primeira FENEARTE, não foi? Primeira FENEARTE. A primeira FENEARTE. Então, essas políticas públicas, educacionais, esse olhar para os nossos artistas, né, para todo esse ecossistema, é que precisa. Precisa de pessoas, já tem assim, comprometidas mesmo, porque Camaragibe, São Lourenço, Recife, é um berço esplêndido de artistas. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para Maureliano, já daqui também, para Robson, acho que são do Maracatu, Cabeça de Negro também, não é isso? Se eu não me engano, Ricardo? Se eu não me engano.
Inclusive para todo mundo lá da sambada do Catucá, que tem uma relação direta com Cabeça de Negro, inclusive mãe Flávia, saudosíssima. E eu acho que eu tive com o Maureliano, Mestre Negão. Eu tive com o Maureliano em especial, uma passagem rápida que eu tive no Afoxé, que era o Olorumaie, né? Foi uma passagem bem rápida, mas eu tive acesso à obra dele e ele realmente é um grande artista. E ele merece todas as pompas e reconhecimento pelo trabalho. Então, um forte abraço para você, querido. Outra coisa, me conta um pouquinho da marcha, né, da importância dela para a cidade e desse crescimento, desse avanço, né, do grupo evangélico na cidade, né? Hoje é bem crescente isso. Como produtor, né? Como produtor, e hoje, na verdade, já faz 15 anos, né? Que eu sou evangélico, há mais de 15 anos, né? Uma boa parte da minha adolescência, mas sempre entendi que são valores, né? São valores, os meus valores culturais e de onde eu vim, né? Da cultura, da terra, os valores realmente ancestrais e culturais que eu vim, eu nunca esqueço e nunca vou realmente, como eu posso dizer assim, abandoná-los por conta da minha questão individual de fé. Sim. Então, por isso que, na verdade, sempre movimentou, o que me moveu na fé foi justamente esses valores. O homem nunca pode realmente esquecer de suas origens. Entendeu? Então, quando eu comecei a fazer também os eventos cristãos, eu já comecei a realizar com o intuito de fomentar a cultura de paz. Porque ali a gente viu que a gente perdeu alguns amigos, né, por conta de drogas, por conta de álcool. E por quê? Porque o problema não está na droga, o problema não está no álcool. O problema está no ser humano. Desde o princípio foi isso. Então, ali, por conta disso, né, existiu alguns conflitos e esses conflitos geraram a violência e a violência tragou a vida de alguns amigos. Então, eu entrei realmente com esse propósito, né, nos eventos. Logo após a minha convenção, eu entrei de cabeça mesmo, abracei a política de paz, realmente, a cultura de paz da cidade. E hoje eu posso dizer a você que eu sou um fazedor da política de paz da nossa cidade. E só não faço mais porque, às vezes, eu não tenho oportunidade. Mas tudo que a gente criou foi de uma forma muito orgânica. Então, a partir daquele momento da convenção, eu comecei a entender que ali a gente precisava evangelizar a cidade no sentido de realmente combater a violência, né? E eu tive a felicidade também, depois de alguns anos, né, fazendo os eventos, fazia cruzada, comecei fazendo algumas cruzadas. Aí a gente falou aqui de fome, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: olha, quando você fazia as cruzadas, você evangeliza as pessoas. Mas tem pessoas que não vêm na cruzada, não vão sair de casa. Por quê? Porque estão com fome. Então, ninguém com fome nem se alegra e nem louva a Deus. Exato. Aí eu criei um projeto, há 25 anos atrás, chamado Louvor Sem Fome, onde a gente fazia uma cruzada evangelística, trazia um trio elétrico, fazia uma cruzada, né, convidava toda a população e também pedia para que cada uma pessoa trouxesse um alimento. E a gente começou, o início de tudo foi esse projeto. E a gente tinha um projeto de realmente construir também uma marcha, junto com as igrejas, construir uma marcha. E eu passei 10 anos. Muita gente pensa que a marcha Camará é algo que começou agora. Eu passei 10 anos fazendo esse trabalho, unindo as igrejas. E agora, em 2023, em 2021, a gente conseguiu realizar de uma forma muito orgânica, um comerciante ali, outro ali, um amigo, juntando um dinheiro aqui, juntando outro dinheiro ali. A gente conseguiu alugar o primeiro trio elétrico e a participação de alguns amigos, como o Edinaldo Moura Júnior, que nos ajudou, toda a equipe do Viva, que o Viva ainda não existia. E a gente começou a fazer e a gente conseguiu fazer a primeira marcha oficial na cidade de Camaragibe. E a gente conseguiu fazer a primeira. Depois veio
o planejamento da segunda com uma estrutura muito maior e, graças a Deus, a gente conseguiu também fazer a segunda, trazer um bom público, apesar que choveu muito no dia, e muita gente criticou o nome da marcha. Ah, marcha Camará, mas Camará... Aí começou a crítica ali, que eu quero dizer para você, que mesmo sendo uma pessoa evangélica, mas eu sou do contra em muita coisa que o segmento constrói. E às vezes eu estou ali discutindo com os pastores, porque também faço parte da marcha de Recife, de Boa Viagem, né? A gente sempre tem uma conexão e discuto sempre ali, dialogo com os pastores sobre isso, que a gente não pode ter a mente fechada. Né? Ah, mas por que marcha Camará? Marcha Camará, porque é a marcha da nossa cidade. E Camará é flor de Camará, a flor que deu origem ao nome da cidade. Apenas isso. Então não tem qual o problema que tem. O marcha Camará vai ser marcha para Jesus de Boa Viagem? Não. A marcha para Jesus de Boa Viagem é uma outra marcha, tá, gente? É uma outra marcha. Então a gente conseguiu ali fazer vários trabalhos. Realmente diminuiu a violência. E eu fui convidado para fazer parte do Camaragibe da Paz, que foi no tempo do prefeito, que estava e saiu, e a gente conseguiu implementar esse projeto. O Camaragibe da Paz conseguiu dialogar, entramos nas comunidades, conseguimos dialogar com todos os povos, fazíamos reuniões, criamos um fórum, e ali eu consegui realmente o espaço que eu queria. E qual era o espaço que eu queria? O espaço que eu queria, já é de grande importância, porque para mim o troféu de tudo isso foi poder dialogar com o Padre Walter, tá? Dialogar com os terreiros, tá? Dialogar com a sociedade civil por inteiro, entrar nos conselhos, conselho da criança, do adolescente, passando por tudo. Então foi muito bom, fortificou. Então hoje eu digo a você que eu sou um agente de paz na cidade. Para mim, é algo que eu não negocio por nada, né? Nem politicamente, nem financeiramente. Então, a marcha é um projeto, mais um projeto, como o Viva, né? Como os festivais que fizemos, vários festivais, como o Natal para Todos, que trazemos... A marcha também é uma das percussoras do Natal para Todos, que trazemos Nando Cordel, trazendo do Padre Walter, uma programação evangélica, e essas três esferas se juntam numa noite de Natal. Para celebrar o Natal. Então, esse é meu trabalho, trazer uma cultura de paz na cidade de Camaragibe, e se Deus me permitir, e a gente está esperando chegar o ajuda, o fomento, a gente vai realizar a marcha mais uma vez esse ano. E também esperamos que os vereadores da cidade possam colaborar conosco, está aí aberto, porque fizemos a reunião geral na Câmara dos Vereadores, Ricardo estava lá conosco, e tinha mais de 78 pastores lá, evangélicos lá, na Câmara, e foi realmente o dia em que, pela primeira vez, mais de 70 igrejas se reuniram num lugar só. Então a marcha é agregadora, ela realmente surgiu para trazer um incentivo. Mas eu digo a você, na marcha, você não vê nenhum outro valor a não ser esse. Sabe? Você não vê valores políticos. Eu não sou bolsonarista, né? Deixo bem claro isso para todo mundo que faz parte da marcha. Né? Eu sou uma pessoa que realmente sempre fiz uma política pública e socialista, né? Através da cultura de paz na cidade. Então, esse é o meu trabalho. Entendi. O que eu queria saber de você, já pulando um pouquinho de assunto, mas quase que na mesma seara, como é que ficou o apresentador no meio disso tudo? Isso. O apresentador realmente surgiu em 2017. Por quê? Em Camaragibe, eu acredito naquele tempo, se você começou primeiro que eu, você fala. Você pode me corrigir. Mas naquele tempo a gente estava vendo que o audiovisual ele não tinha praticamente nada na cidade. E a gente via que os artistas da cidade não tinham vez e voz. Porque a única voz que existia na área de comunicação era o programa de Jonas, né? Às 8 horas da manhã, quando o artista queria lá, entrar lá para fazer alguma reivindicação e etc, etc. Aí foi daí que realmente eu e Rocha, a gente visualizou que tinha esse espaço e a gente queria dar esse espaço para os artistas. E
pelo fato de a gente tentar, como artista, e eu ver na Fundação de Cultura, quando eu trabalhava lá, eu via que muitas vezes os artistas não tinham espaço audiovisual como esse aqui nós estamos, né? Era o sonho de muitos artistas ter o audiovisual, fazer parte de uma entrevista. Naquele tempo não era o formato podcast. Então, a gente decidiu criar um equipamento que trouxesse um pouco de tudo isso e que fosse gratuito para esses agentes culturais e que a gente pudesse criar uma agenda eletrônica para que o programa ele se sustentasse, mas que a gente adotou, né, realmente um acordo, um ato de fé também, que a gente não ia cobrar nada de nenhum artista. Nunca. Nada de nenhum artista. E a gente conseguiu colocar em prática. Então, em 2017, a gente começou com uma livezinha no restaurante ali do chinês, do meu amigo José. A gente começou ali com uma live só com celular mesmo, né? Aquela questão. Depois a gente foi crescendo, foi comprando equipamento, até que chegou, né, o local principal que você chegou a conhecer, que a gente começou ali desenvolvendo. Mas ali a gente já tinha entrevistado muita gente. E ali surgiu o Aqui Tem Cultura. Você passou. Desculpa a interrupção, é só para completar. Porque todos os espaços que eu tive, em algum momento, ou teve antes ou teve depois. Você passou no Camaragibe. Eu esqueci o canal de Binho agora, meu Deus. Que horror. Pela TV de Binho, passei não. Você passou. Passei. Mas foi antes. O Aqui Tem Cultura já estava. Já, né? Já existia antes. Aí eu lembro que você passou depois das Camaragibe agora, passou um tempo lá. Isso. Eu comecei com Aqui Tem Cultura, passei 3 anos. 2017, 18, 19, com Aqui Tem Cultura. Logo quando a gente criou o programa e a gente começou a entrevistar todos os artistas de Camaragibe e também de fora, de Recife. Né? Aí quando foi 18, Binho criou a TV, convidou você. Isso. Mas ali naquele tempo a gente tinha dado uma parada, porque ele teve algumas pausas, Aqui Tem Cultura. Sim. Né? Aí ele depois se tornou um projeto cultural de incentivo à cultura, o Aqui Tem Cultura, e a gente começou a fazer por etapa. Passava 6 meses no ar, depois dava uma parada, entendeu? E não ficou assim, no agendamento eletrônico dessa maneira. Então, daí foi que Eli, né, do Camaragibe agora, um abraço para Eli. Eli é um maravilhoso. Isso, ele me convidou para ser diretor da TV, né, que ele estava dentro da plataforma. Eu lembro. Inclusive, na época que eu fui lá, eu acho que era um estúdio que era próximo à tua casa, ou era no prédio da tua casa. Isso. E eles disseram assim, mas você sabe que ele é evangélico. Eu disse, sim, qual é o problema de ser evangélico? Porque eu tenho um monte de cacuete, quem me conhece sabe, né? Eu sempre andei com uma estátua que eu não tive tempo de trazer ainda para cá, eu sempre boto uma estátuazinha de Nossa Senhora. Sim, eu ia te cobrar isso, porque eu não vi aqui. Não chegou ainda, que eu quero trazer uma exclusiva para cá, pro prédio. E eu sempre trago algumas coisinhas que é coisa minha mesmo. E um espelho, porque, né? Só que na vinda para a TV Capibaribe não deu tempo de eu trazer algumas coisas que tem um equipamento novo para comprar algumas coisas. E eu quero trazer tudo junto. Porque a última vez que eu inventei de fazer isso, eu acabei quebrando a estátua. Uma delas, né? E aí eu lembro que perguntaram isso para mim. Eu disse, mas eu acho que antes não vai ter problema. Aí quando essa pessoa que fez o filtro voltou, eu disse, não, ele disse também que não via problema nenhum. Eu disse, claro que não tem, ele me conhece há milhões de anos, ele sabe como é que é. Verdade. Eu queria até fazer uma fala sobre isso, bem rápido. Gente, você que é evangélico, você que é pastor, você que é presbítero, gente, não fale mal da figura de Maria, da mãe de Jesus. Vocês não têm ideia, às vezes, quando vocês falam. Não ensine isso na sua igreja. Né? Vocês não têm ideia da importância de Maria. Eu vou à missa, às vezes, a convite do Padre Walter, que é meu amigo, e toda a comunidade ali de Santa Rita, quero mandar um abraço para eles. Eu vou à missa, assisto a missa lá, com o padre, acompanho todos os ritos, né? E tenho minhas particularidades. Eu acho que a nossa religiosidade é algo muito pessoal e intransferível. Né? Então, hoje eu faço parte de uma igreja evangélica, meus irmãos, amigos, pastores, presbíteros, os irmãos, faço um trabalho com ele, é minha particularidade, mas poderia estar em qualquer outro lugar e ia ter o mesmo respeito. Mas eu queria fazer essa recomendação aqui, porque eu já escutei cada barbárie e a gente precisa, no meio evangélico, muitas vezes estudar mais, porque eu defendo ainda a questão teológica, né? Eu defendo o estudo,
porque tem muita gente aí se autoconsagrando pastor, manhã, tarde e noite. Minha base é uma base batista, é uma base mais conservadora nesse sentido, né? Na minha igreja, que eu faço parte, que eu sou membro, os pastores precisam ser formados em teologia, sabe? Passam por um concílio, então há uma votação, outros pastores que aprovam, há uma votação da igreja, então é algo muito organizado. Então, muita gente por aí tem conhecimento, falando besteira, e falar mal de Maria. Não tem uma pessoa bem-aventurada que Deus escolheu. Então, muitas vezes, as pessoas veem a santidade em Paulo. A verdade é essa. Em Paulo, realmente a dinâmica da sua pregação, em Paulo, em Pedro, em todos os apóstolos, e vê Maria como uma pessoa abaixo de todos os apóstolos. Muitas vezes já escutei até isso, sabe? Eu já escutei até isso. Mas, gente, você tem ideia que o que é ser mãe? A gente não tem ideia porque a gente não é mãe. Sim. Mas a mãe, então foi a bem-aventurada, santa, imaculada que o nosso Senhor escolheu para que realmente, né, ela tivesse realmente essa, como eu posso dizer assim, eu até me emociono. Essa bem-aventurança, né? A bem-aventurança de conceder a Jesus como filho. Então, gente, a gente sabe da questão das diferenças, né, que sempre existiram no Brasil. E a gente pensa assim, será que quando vai acabar isso? A diferença religiosa. A intolerância religiosa existe sim. Existe sim. E precisa ser combatida sim. E tá aqui, você quiser me convidar para congressos, eu sou evangélico, você quiser me convidar para participar, eu vou e participo também. E meto o cacete mesmo em quem é intolerante. Porque eu acho que não há espaço e não há nenhum motivo para que as pessoas evangélicas sejam intolerantes com as pessoas católicas, afrodescendentes. Eu acho que não é por aí. Na campanha, eu recebi apoio, graças a Deus, de todos os clérigos. Inclusive, pessoas afrodescendentes ligaram para mim, Pai de Santo ligou para mim. Sou de matriz africana, sou devoto Nossa Senhora. Ligando para mim, eles ligaram para mim, prestaram apoio, eu abracei todos eles, agradeci e caminhei. Porque, vou finalizar esse raciocínio. Sim. Porque o nosso Cristo, ele veio para todos. Naquele tempo, naquela época, tá, vou dizer para você, naquela época já tinha prostituta, já tinha tudo. Mas, se você se diz um bom cristão, então você realmente deve seguir a Cristo. E você deve seguir, e você deve andar, pensar e raciocinar como ele pensou. Então analise os andamentos de Cristo. Eu não vou entrar nessa seara religiosa, apesar de ter eu venho de uma família muito mista religiosamente. A minha tia que me criou era evangélica, que faleceu agora na pandemia, e eu tive 2 irmãos pastores. Então, na minha casa, eu sempre tive muita liberdade para ter a minha convergência religiosa ou a minha divergência religiosa, mas principalmente para ter o entendimento de que o que eu fazia como profissão de fé tinha que passar por um lugar muito especial de me convencer e de me converter como um ser melhor. E aí eu deixo isso muito aberto. Assim, eu acho que quem vai para qualquer canto, e seja qual for, e não consegue ser um ser melhor, de olhar com mais afeto para com o outro, de olhar com mais humanidade, de olhar... E eu não estou passando aqui nem na crença, tá? Nem de longe. Mas se você não consegue ter nenhuma convicção dentro do que você está fazendo, que lhe torne ser um ser, no mínimo, um olhar mais adoçado para o mundo, eu acho que o local que você está não está bom. Né? Ou, no mínimo, não lhe transformou como pessoa. Porque quando a gente tem essa percepção de que a religião, né, que seria o religare, o que nos liga nos torna um ser melhor, nos liga a Deus, qualquer concepção que seja de Deus, você não precisa ficar tentando esfregar na cara de ninguém o que você sente. Você consegue converter ou trazer para o que você acredita pelo seu afeto, pela sua forma de traduzir aquilo que você aprendeu. Então, acho que está faltando muito isso no mundo. A gente está muito ligado às nossas bolhas, e às vezes as nossas bolhas elas não são um reflexo do mundo, elas não fazem parte do universo
O mundo é muito grande, são 7, quase 8 bilhões de pessoas, e a gente tem crenças das mais diversas. Mas o que a gente com certeza tem que ter como unanimidade é que a gente precisa se respeitar. Né? E respeito é uma coisa que tem que ter independente de qualquer congregação. E aí eu fico muito feliz quando eu escutei até desse amigo essa questão sobre você, porque eu já imaginava esse tipo de comportamento. E aí quando a gente escuta, a gente de fato acaba ali comungando e entendendo. Vamos falar um pouquinho quais são os próximos projetos. Você falou da marcha. A marcha ela acontece esse ano. Você falou aí que espera um projeto. Tem algum período que vocês começam a ir para a rua para essa busca? Perfeito. O nosso planejamento, inclusive que estava no PENAB, né? E não foi aprovado, tá? Ricardo está ali olhando ali, ficou rindo agora. Não foi aprovado. Na verdade, teve uma boa nota, mas não entrou, né? E eu sei como funciona as políticas públicas e não entrou, e eu sei também por que não entrou. Mas eu não vou falar aqui, não quero ferir essa parte. Né? Vamos se inscrever novamente no PENAB, Marcha Camará, está lá, Marcha Camará Festival, né? Porque seria o edital de festivais, né? E celebrações que a gente estava participando. Mais uma vez, pelo segundo ano, nós não fomos contemplados. E a marcha, esse ano, no planejamento dela, já assim, a gente estava realmente esperando essa aprovação, porque o conteúdo, né, do que a gente queria fomentar na nossa cidade, né, como o ano passado foi tão extraordinário, foi tão legal, a gente conseguiu trazer uma grande estrutura, uma carreta, um grande palco, e bandas, né, a nível nacional que o Ricardo trouxe junto conosco, que foi o Ao Cubo, né, que trouxe uma mensagem através do hip hop. Por que o Ao Cubo? Porque o Ao Cubo trazia uma mensagem muito boa de acordo com o que a gente estava precisando, porque estava tendo muito problema lá num bairro bem próximo, que é Tabatinga, muita violência, e a gente queria que o Ao Cubo trouxesse uma palavra profética, né, para esses jovens. E foi, graças a Deus, aconteceu. Foi muito bom, desceu a galera de Tabatinga, tudinho, a gente conseguiu fomentar ali na cabeça, né, do pessoal que a paz vence a guerra, né, seja qual for, a paz vence a guerra. Então, esse é um dos meus pilares, viu? Assim, seja a intolerância religiosa, que eu também não concordo, e luto contra ela também, e sofro, por ser um agente cultural e ser um evangelista na cidade, eu levo muita porrada, desculpa a expressão, eu levo muita lapada também dentro do meu município por conta disso. Né? E, por outro lado, muita gente não conseguiu unir pessoas. Porque eu digo a você, olha, é mais fácil, é muito mais fácil você conseguir colocar, né, no jogo de futebol milhares de pessoas do que você conseguir juntar 3, 4 pastores na cidade. Entre eles, tá? Entre eles. Então, a marcha, eu digo a você que é um milagre de Deus, né? Mas eu vou te explicar qual é o motivo porque a marcha ela sobrevive. Porque eu não sou um pastor de igreja. Eu sou um evangelista e, depender de mim, eu vou morrer evangelista. Eu não sou um pastor. Porque se eu fosse pastor de igreja, ninguém viria para a marcha. Porque ninguém ia querer vir para fomentar um evento da minha igreja. Você está entendendo? Então, eu realmente sou um pilar nesse sentido por conta disso. Porque eu não sou pastor de igreja, então eu não vou trazer divisão para ninguém. Então, a gente consegue unir esses pastores, porque a primeira coisa, muitas vezes, que eles perguntam é isso. Né? Mas quem é que está realizando? Quem está fazendo? Qual é a igreja que está fazendo? Não, é a marcha. A marcha. Anto Melo, evangelista, que faz parte de uma igreja, mas ele não é pastor de igreja. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Entendeu? Entendi. Então, essa é a construção. A gente já está no final do programa. Eu quero saber de você só o seguinte: como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, né? Como é que pode saber mais alguma coisa? De certa forma, provavelmente vai ficar disponível também no final. Agradecer de antemão já a tua presença, a tua participação. É sempre muito bom encontrar amigos. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas: as minhas relações de afeto, elas não precisam ser cotidianas, elas precisam ser sinceras. Quando a gente encontra, sente uma boa energia, sabe que está ali com um amigo conversando e que pode conversar com ele. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui à casa, em todos os sentidos. Quem quiser vir e voltar. E vamos bagunçar Camaragibe no melhor sentido da palavra. Precisa. Eu já quero agradecer mais uma vez o convite. Um grande encontro, né?
E fazia muito tempo que eu já queria estar aqui com você, né? E participei, eu consegui assistir a grande maioria dos seus podcasts. Quando você entrevistou Edinaldo Moura, foi excelente, e os demais também. Mande um cheiro para ele, inclusive. Um abraço, Edinaldo Moura Júnior, grande amigo. E na rede social, né, eu tenho ali a minha página oficial, você coloca Anderson, né, de Melo, Anderson underline, né? Anderson de Melo, você já vai achar ali, que era justamente a página do Aqui Tem Cultura. Sim. No Instagram. A Marcha já tem uma página à parte, que é a Marcha Camará Oficial, você pode também acessar. E também eu tenho como cantor, né, gospel também, no sentido, que é o Anderson Melo. Anderson Melo, Salmista de Cristo. Então são essas 3 páginas ali que estão ali nas minhas redes sociais, né, mas do Anderson, realmente, underline, é o meu oficial, que eu tenho ali 12 mil e alguma coisa de seguidores ali, que Caramba. tá o povão, nosso povão do Camaragibe todo ali. Que massa. E é isso, JT. Nós somos o futuro da nossa Sim. cidade, tá? Sim. Nós somos essa geração. Sim. Você entende? Com certeza. Então, nós estamos aqui como realmente, hoje, intelectores da política, né, dos projetos sociais. Então, vamos para frente com o Camaragibe, vamos fazer história nessa cidade, vamos realmente construir, colaborar pelo futuro melhor para os nossos filhos, nossos sobrinhos, porque vai chegar o dia futuramente da nossa partida, mas a gente vai deixar o nosso legado como seu avô deixou, como sua família traz isso, né, como a minha família, como meu pai, feresteiro, né, e carnavalesco, Zeca do violão, como meu tio Juarez do acordeão, que ensinou a Beto, que ensinou a Cezinha. Que e massa. hoje, né, a gente tem um neto que está trazendo a sanfona também, né, ali, agora já tocando na sala de reboco. O menino está fazendo um trabalho maravilhoso. Quem é o danado? Trazendo a essência do avô Juarez, que antigamente carregava o São João. Sim. Então, veja, mesmo eu sendo evangélico, eu nunca vou esquecer as minhas tradições, a minha família, que é meu sangue. E eu nunca vou dar as costas para isso. Então, é isso, JT. Já agradeço mais uma vez. Volte mais vezes para a gente bater esse papo, que foi um papo cultural, filosófico, sobre educação, sobre Camaragibe. E Pernambuco tem muita coisa para a gente contar, né? Já vou deixar aqui as redes sociais do Anderson para vocês, tá? E vou aproveitar e já convidar vocês para continuarem aqui no blog do JTSI, tanto no canal. Mais tarde essa entrevista fica disponível, porque primeiro ela vai ao ar de meio-dia, na hora do almoço, no canal 7 da Claro TV. E à noite, a gente às 18 horas exatamente, a gente entra exatamente ali no YouTube, disponibilizando para você também ter acesso. Vale muito a pena. Tem muita coisa boa disponível para vocês já, e uma série de entrevistas que tem sido muito bacana para mim e para todo o programa. Uma outra coisa também que eu quero só deixar aqui, eu já quero agradecer muito ao pessoal que está nos dando suporte, em especial a Ricardo Mendes, que tem trazido aqui, vem trazendo pra gente muita gente interessante, que a gente tem conversado, tá bom? E a gente vai deixando aqui, todo dia passa aqui as marcas e as logos todos do pessoal que está nos dando suporte, inclusive da produtora dele. Pode ficar ligado na gente, toda a divulgação que a gente faz está lá com o arrobazinho deles também. Gente, cheiro pra vocês e até logo. Segunda-feira estamos de volta.